a ideia é ver a posição da igreja em relação ao tema abordado. A igreja tem a ideia bíblica, a Bíblia é contra. Né? A Bíblia ela diz aqui que ele entrega os homens a essas paixões infames, né? Cometendo torpeza e recebendo sobre si a merecida punição do seu erro. Seguindo um pouquinho no texto, você vai ver no versículo 28, ele diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Isso para Deus é uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, né? Cheios de toda injustiça. Aí a gente vai ver uma lista de coisas que não tem a ver somente com o homossexualismo, essa questão do homem se rebelar contra Deus, mas uma questão de coisas aqui que a gente vai poder identificar que são também coisas que desagradam a Deus, né? Malícia, avareza, maldade, possuis de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo ele as sentenças de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que eu queria deixar para vocês, para que haja, se de repente houver um debate, alguma pergunta aí, a posição da igreja é exatamente essa, biblicamente falando. Homossexualismo é pecado como essa outra lista de pecado que foi colocada aqui, né? Se você atentar ao texto que nós vemos, existe uma lista de pecado que foi colocada aqui. Então o homossexualismo é tão pecado quanto. E se trata-se de pecado, tem que ser cuidado, tem que ser tratado. Porque a palavra de Deus diz que o homem tem que se converter, né? Voltar atrás, né? Se arrepender dos seus pecados, para que haja salvação, né? E o que é se converter? Se converter é mudar de rumo, se converter é mudar de direção, né? Você que dirige deve saber isso, né? Se você está indo numa via e de repente você vê proibido virar à direita, é proibido convergir à direita, proibido convergir à esquerda, então se vê uma placa lá de contramão, você é obrigado a fazer uma conversão, ou seja, você é obrigado a mudar de rumo, você é obrigado a mudar de direção. E coisas que desagradam a Deus, a igreja não pode apoiar. Então vocês são contra os homossexuais? Nós não somos contra os homossexuais, nós somos contra a prática do homossexualismo. Mas uma coisa tem a ver com a outra. Concordo com você. Porém, o que eu quero dizer é que nós amamos os homossexuais no sentido de que eles são pessoas como nós. Que de repente o meu pecado pode não ser homossexualismo, mas pode ser um outro que desagrade a Deus, que de repente pode estar incluído nessa lista que foi dita. Porém, nós temos que nos colocar na presença de Deus e buscar não cometer esse pecado, né? O próprio Jesus, eu creio que se chegasse algum homossexual, a Bíblia não trata a respeito disso, pelo menos eu não lembro, de um homossexual chegar até Jesus, com certeza ele não iria escorraçá-lo, mas iria mostrar para ele que ele estava errado, que ele deveria voltar a fazer as coisas como deveria ser feita, se arrepender dos seus pecados e viver a vida como Deus colocou. A Gênesis vai dizer que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os fez. Tudo que sai fora disso é invenção humana. Mas e o amor, pastor? O amor... Eu não sei até onde isso é um verdadeiro amor, né? Talvez seja uma atração, mas uma coisa é certa, é algo que desagrada a Deus. E se desagrada a Deus, a posição da igreja é contrária. Então o homossexual não pode ir na sua igreja? Sim, ele pode. Será muito bem recebido lá. Porém, ele vai saber qual é a ideia que nós temos a respeito do homossexualismo. Que em determinado momento, se ele quiser fazer parte da nossa igreja, se ele quiser ser batizado, ele vai ter que ter uma mudança de vida. Porque a palavra de Deus mostra que isso é errado, né? Deus criou de um jeito e o homem está tentando, pela sua natureza caída, mudar tudo. Então essa é a posição da igreja. Nós somos bíblicos. Se a Bíblia apoiasse, nós apoiaríamos. Mas a Bíblia é contra. Então se a Bíblia é contra, nós também somos contra. Mas volto a dizer, todo homossexual é bem-vindo dentro da igreja. Porém, ele vai ver que ali ele vai ter que ter uma mudança
para que possa fazer parte de uma membresia da igreja. E em relação ao mundo aí fora, se nós tivermos que colocar a nossa posição é contrária ao homossexualismo. Nós não podemos ser coniventes com isso, porque Deus não é conivente com o pecado. Né? Então, se nós somos seguidores de Deus e queremos seguir aquilo que Ele nos ensina, nós temos que ser coniventes com o que Ele nos mostra. Não só com o homossexualismo, mas com qualquer outro pecado que desagrade a Deus. A gente tem que mostrar a verdadeira vontade de Deus na vida da pessoa e mostrar para a pessoa que deve haver arrependimento. Né? Porque Cristo faz nova todas as criaturas. Né? Então, e Ele não pode também, por ser Deus assim como o Pai, Ele não pode ser conivente com o pecado. Então eu espero que você tenha entendido que a nossa posição é bíblica. E o texto que nós mostramos é um texto que vai estar mostrando para você que é algo que é contra a vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, você é muito bem-vindo, você que está nos visitando. Você pode participar virtualmente agora enquanto estamos aí na nossa pandemia, né? Reclusão, mas assim que nós estivermos congregando fisicamente novamente, você é muito bem-vindo. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu gostei, não gostei. Isso é uma democracia, você tem todo o direito de se manifestar. Mas a posição da igreja tem que ser colocada biblicamente, e essa é a nossa posição. Espero ter contribuído aí para o debate que vocês possam abrir aí nessa página. Que Deus abençoe cada um de vocês.